Amanhã tem Vasco e Corinthians, 3h30 da tarde. Você vê ao vivo na Globo, hein? Jogo importante na luta contra o rebaixamento. A dúvida da torcida é uma só, né? O Verratti vai ser titular ou não? Artilheiro do Brasil. Colocou no pé desse cara aí, esquece. Vice-artilheiro do Brasileirão. O Verratti não desperdiça! Agora, contestaram. Contra o Santos, Verratti estava suspenso. E o Vasco fez a melhor partida do ano, 6-0. Quando voltou ao time, derrota para o Juventude. Não dá pra gente colocar a culpa no Verratti. O time teve tudo abaixo. A gente jogou bem contra o Santos, mas jogou bem contra o CSA, como o Verratti estava jogando. Dá pra ter feito 6, 7 gols no primeiro tempo. A diferença na forma de jogar chamou a atenção. Contra o Juventude, o Vasco cruzou 24 bolas na área, a maioria buscando a cabeça do Verratti. Contra o Santos, foram apenas 8. E a maioria dos gols saiu pelo chão. Amanhã, contra o Corinthians, Verratti estará à disposição. Se vai ser titular ou não, aí já é com Fernando Diniz. Obviamente que é uma possibilidade de jogar sem o Verratti, mas não dá pra gente analisar de uma maneira linear e achar que o Verratti não pode jogar titular no time do Vasco, pelo contrário. Você vai conhecer agora a história do Vitor Eduardo, acolhido da rede de assistência social da Prefeitura do Rio e apaixonado pelo Vasco, hein? Ao olhar para frente, o que o seu Vitor enxergava não era o campo de São Januário. Eram as memórias. Eu tinha 16 anos quando eu joguei a primeira vez aqui. Eu joguei no América. Teve o futuro interrompido aos 19 anos. Eu treinava aonde é o Shopping Guatemi hoje, que era o América, e fim de semana as peladas de praia. Nessas peladas de praia eu tomei uma porrada que acabou com o nervo ciático prometeu. Ali acabou. A vida deu voltas. Seu Vitor chegou a dormir na rua. Hoje, aos 64 anos, vive em um abrigo da prefeitura. Foi um dos 35 escolhidos para uma visita a São Januário organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Essa ação foi parte do projeto Pontes para o Futuro, que leva pessoas em condição de vulnerabilidade a eventos culturais, esportivos e educativos. Lá, seu Vitor, que é vascaíno, viu fotos de antigos ídolos e recordou também momentos difíceis. Eu não tenho família biológica. Aí quando minha mãe faleceu, meu pai ainda é vivo, mas eu não tenho contato nenhum com ele, nem quero. E aí acabou, eu fiquei em rua. Hoje, no abrigo, ele se sente seguro. O abrigo, para mim, é uma casa. Passa a ser a sua família. O fim precoce da carreira como jogador deixou sequelas no corpo, mas marcou também o coração. De alguma forma, me trouxe alegrias. Não foi ruim, foi uma boa parte da minha vida. Que lindo. O Gigante da Colina precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento. O técnico Fernando Diniz tem uma dúvida para este confronto. O atacante Pablo Verratti pode ser sacado do time titular. Tudo vai depender da atividade deste sábado, a última antes do duelo. O Verratti, ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time, inclusive comigo, não é só antes de eu chegar que ele fez os gols. Então, e hoje não dá pra gente colocar a culpa no Verratti. O time teve tudo abaixo. Ele jogou bem contra o Santos, mas jogou bem contra o CSA, como o Verratti estava jogando. Pra ter feito 6, 7 gols no primeiro tempo. Contra o Atlético Mineiro também a gente não jogou mal, o Verratti também não jogou mal. Era pra gente ter vencido o Atlético Mineiro. Vamos falar do Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama, o Gigante da Colina, ingressos esgotados para domingo, ou seja, Vitoca chegue cedo em Vasco e Corinthians, domingo 4 da tarde, no estádio Vasco da Gama. Segundo o GE, e eu vou acreditar a informação porque eles dão o estado da negociação, o Matheus França está, nesse momento, a uma assinatura de contrato de distância do Vasco. E é claro que é um sentido figurado, porque ele não está na porta. Só falta assinar. Então, ele não está tudo então. Ele não está na porta de São Januário com um contrato assim na barriga dele, entre ele e o portão. Não é assim que ele está nesse momento, né? É uma situação hipotética, é figurada, uma situação figurada do Matheus França. Mas é isso, né? O tal do só falta assinar.
Mas o que isso quer dizer? Que tá tudo acertado. Falei mais cedo no Papo 1, trouxe algumas informações sobre o estado da negociação. Ele quer voltar ao Brasil e a tendência que vem é igual o Andrés Gomes. 1 ano de empréstimo com obrigação de compra no meio do ano que vem pro Vasco trazer o meia Matheus França, que é da base do Flamengo. Saiu da base do Flamengo, saiu muito cedo, né? Foi pro Crystal Palace. Ele só tem 21 anos, é muito novo ainda, o Matheus França. Teve 19 jogos apenas nessas 2 últimas temporadas pelo time principal do Crystal Palace. E meio que não tá com espaço por lá. Nem citou o Crystal Palace já hoje nesse programa, né? Quando a gente falou do John Textor. Então seria interessante para ele também voltar pro Brasil. Enquanto o Vasco segue aí com o Robert Renan na negociação, também tá próximo de fechar com o Matheus França. Essas, então, as possíveis chegadas agora, né? Para fechar esse pacote e até aqui de reforços do Vasco, que ainda busca mais um zagueiro, né? Tem o Robert Renan, que tá aí próximo também de fechar, e de ser anunciado, inclusive, e também tem o Matheus França agora, só que é um meia, não é zagueiro, também que tá próximo aí de fechar. Enquanto isso, Lucas Oliveira, tive que fazer um... mas eu fiz no ar também, não adiantou nada. Eu não quis agredir o ouvinte, acabei agredindo. O Lucas Oliveira pode estar de saída, não está nos planos do Vasco, não vem sendo utilizado, e os empresários dele entendem que ele pode buscar outro mercado dentro do próprio Brasil, poderia ir pro Atlético Paranaense, jogar o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense adora contratar jogador do Vasco. O Praxedes, Léo Pelé, Maurício Barbieri foi o treinador. Tem mais o Lelé. Lembrar aqui já. Cara, eu fiz um jogo do Furacão esses dias aí na Série B, que time ruim, hein? Enfim, mas o Lucas Oliveira pode ir pra lá pra buscar mercado, nem que seja emprestado. Essa negociação pode andar nos próximos dias. E aí, Rodrigo Machado, Matheus França é um bom nome pro Vasco da Gama? Ele era promissor, né, cara, na época do Flamengo, foi pro Crystal Palace, né? E, enfim, é uma aposta, né? Eu acho uma aposta. É um jogador que eu esperava bastante dele quando tava no Flamengo. Confesso que não sei o porquê da volta dele. Ele não tem espaço lá, não tá? Então, não mas tá eu não sei. Gente, é Premier League, né? É um patamar. Eu não sei o porquê. Gustavo Scarpa, que deita e rola no Brasil, não jogou na Premier League. Mas, enfim, vamos ver como é que ele vai se comportar nesse Vasco, nessa estrutura do Vasco, com o Fernando Diniz. Eu prefiro esperar pra gente falar aqui com mais embasamento. Porque eu tenho uma imagem dele do Flamengo e não é a mesma imagem. Já tem 2 anos, né? Então, que saiu. Não é a mesma imagem que a gente viu no Crystal Palace. Mas em termos de característica, ele se assemelha muito ao estilo do jogo que o Diniz gosta, né? Jogador de aproximação, de troca de passes, tem uma boa finalização. Seria um bom reserva pro Coutinho, pra descansar o Coutinho, né? Já que o Diniz não confia no Garré. Pode jogar junto, de repente. Não sei. O que ele tá pensando pro Verratti, pro David. É uma opção interessante numa posição carente do elenco. É verdade. Bora te explicar agora se é verdade que Nino, ex-zagueiro do Fluminense, se acertou com o Vasco da Gama, notícia que repercutiu muito entre torcedores cruzmaltinos na noite dessa sexta-feira. Entrei em contato com o Fernando Garcia, empresário do atleta, para saber se de fato a coisa deu uma avançada. E a resposta, abre aspas, não tem nada. É mentira que ele aceitou a oferta e pediu para jogar no Vasco, fecha aspas. Só para você entender o contexto, 3 semanas atrás, de fato o Vasco fez uma proposta para contratá-lo do Zenit. O Nino até gostou da oferta, conversou com o Fernando Diniz, mas não houve acordo com o Zenit. Depois o Fluminense entrou na parada com uma proposta maior. O Vasco estava tão interessado em fechar com o Zenit que cobriu a oferta do Fluminense. E o Zenit disse não para o Fluminense e para o Vasco da Gama. Desde então não existiram novas rodadas de conversas. Hoje, tudo indica que o Nino continuará no Zenit, porque o clube russo, que tem enorme capacidade financeira, não quer se desfazer de um dos seus principais defensores do elenco. Se é Vasco, tá na colina.